Fala galera, beleza? Estamos voltando aqui no nosso episódio aí do Rendercast. Episódio número 11, Daniel, aqui. É isso aí, cara, eu tô aqui, a gente tá aqui novamente, né, velho, pra mais um podcast. Mais um episódio aí com a fera que a gente trouxe hoje aí do audiovisual. Tô muito curioso pra saber muita coisa sobre o que esse cara tem pra trazer hoje aí. Pessoal, vocês vão adorar aí o que esse cara tem aí pra falar com a gente aí hoje. Espero que vocês curtam a conversa aí. E, Daniel, você tem alguma coisa pra falar sobre o convidado aí? Mano, simplesmente eu tô bem feliz assim, né? Afinal de contas, o cara tem 16 anos de carreira dentro do audiovisual, então o que ele tem de conhecimento pra agregar aqui pra gente vai ser... Eu imagino que a conversa vai ser sensacional, né? Todo mundo vai aprender hoje aqui, né? Até aprender hoje. E quem que é que a gente tá aqui hoje? Amadeu, cara. Palmas pra ele, mano. Valeu. Pô, mano. Agradeço demais o convite de vocês, assim, porque espaços como esse só valorizam a importância, né, de como o nosso trabalho ele tá desenvolvendo, tá crescendo, né, no mercado, tanto no sentido de produção de conteúdo, mas para inspirar outros profissionais e mostra que a gente tem um destaque, né, principalmente nas redes sociais, para fazer com que as empresas, né, desenvolvam trabalhos e tenham resultados, né? Então, eu acho que ter um espaço como esse de debate, assim, no Pro Audiovisual é sensacional. E eu parabenizo, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. E agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pela iniciativa. Ah, cara, valeu, mano. Isso, tipo, mano, fala a verdade, assim, que quando a gente começou o projeto aqui, você não foi uma das primeiras pessoas que passaram na minha cabeça, na real, velho. Eu não sei, eu olho pra falar a verdade, eu nem sei porquê, cara. Mas, assim, quando a gente vai fazer algum projeto assim, a gente já tem alguma coisa assim montada na nossa cabeça, tá ligado? E eu falei assim, cara, eu acho que o Amadeu vai agregar bastante aí pro podcast, viu? Pô, obrigado demais. Bom, eu acho que assim, como eu falei, essas iniciativas eu acho que são sensacionais e é um espaço realmente de debate, assim. Eu acredito que o audiovisual precisa disso até para a gente poder evoluir como classe mesmo, né? Porque quando a gente tem esses espaços de discussões, a gente também contribui, né, para inspirar outras pessoas. Assim como era um sonho para você no começo, imagino que no começo, para você começar a chegar onde você está hoje, muita coisa passou pela frente. Talvez a gente esteja inspirando pessoas, né, com o que a gente tem para poder transmitir. Então, acho que isso é fenomenal. Cara, o papel de vocês. Essa parada do debate, eu acho que é importante. A gente trouxe um convidado aqui e, tipo assim, existe uma discussão no motion design, né? Como que um motion ele deve ser... Qual é a nomenclatura, assim? Eu acho que é uma coisa que... não é uma coisa, assim, supra-suma da coisa mais importante do que a gente precisa saber do motion design, mas, assim, é uma coisa que, às vezes, a galera tem essa dúvida por causa que eles precisam saber como se posicionar no mercado, entendeu? E aí, a gente trouxe essa discussão aqui, né? E aí a gente chegou, tipo, meio que num meio termo ali, entendeu? Então, acho que é legal, realmente, assim, qual é legal. Qual era a questão, assim, em relação à nomenclatura? Mas quais nomenclaturas estavam em... Cara, é porque... Você tá falando de qual mesmo aí? Do Rodrigo Brazão, mano. Não, mas a gente falou isso aí com outros também. Mas o assunto... tipo assim, se o motion design, ele se deve se posicionar como animator... Isso. Motion graphics... motion design, porque ou se era você o falar, design só, né? porque se você falasse que você é motion design, tem uma dúvida que gera aí que é, tipo, você faz design também ou você só anima? Entendi. Porque tem o motion que ele é só animador, como eu, por exemplo, eu não faço design. Mas tem gente que se diz motion design, mas ele não faz design. Aí gera essa discussão, que tem essa discussão direção de que rola. arte, né? Exatamente. Eu lembro que, assim, quando eu comecei, havia uma discussão no sentido de chamar, portuguesar o termo, né? Ela chamava de videografismo, que vem da TV, né? É mesmo, cara? É videografismo. Caraca, velho. Videografismo, porque na TV, algumas TVs, elas têm um setor de videografismo, que é onde criam aqueles GCs, aquelas aberturas. Então, naquela época se falava muito sobre esse termo. Depois que surgiu o termo Motion Graphics Design, né? Então, eu lembro que isso vai se alterando no decorrer do tempo. Também acho que se deve muito no sentido das atribuições que o profissional vai acumulando dentro da dinâmica profissional. Naquela época, a gente estava falando de uma perspectiva de televisão, de produção de conteúdo televisivo. Então, a gente tinha já uma cultura segmentada e uma cultura consolidada. Enquanto hoje a gente tem uma cultura mais voltada para a publicidade. Eu lembro quando eu comecei, o ideal...
para todo profissional de audiovisual era trabalhar numa Globo, trabalhar numa televisão, né? Pode crer, que seja uma afiliada ou algo do tipo. Hoje em dia é muito diferente, as perspectivas são outras. Verdade. Então, hoje a maioria dos motion designers motion graphic designers trabalham com publicidade, né? Verdade. Então, aí acaba tendo a questão do termo em inglês também, que é muito do mercado publicitário. Né? É verdade. Cara, eu lembro que o meu mentor, quando eu tava fazendo aula de motion mesmo, né? Ele falou bem assim que o pessoal tava perguntando se era legal colocar as marcas importantes no seu portfólio. E aí ele falou bem assim, pô, cara, foi um tempo que colocar um trabalho da Globo ali era bacana. Hoje, se você colocar um trabalho que você tem um nível de dificuldade maior, talvez seja mais interessante, entendeu? Porque a pessoa que pode te contratar ali, ele vai ver a capacidade técnica que você tem para poder desenvolver aquele trabalho ali. Que às vezes você vai fazer algum trabalho da Globo ali, mas você faz um trabalho simples. Faz um trabalho de varejo simples. Então... eu vejo que, assim, a questão... a gente está falando de autoridade, né? Quando a gente fala que... vou apresentar as marcas que eu já atendi. É uma forma de você demonstrar autoridade para o seu cliente. Isso não necessariamente significa que aquele trabalho era um trabalho grandioso. Porém, para alguns tipos de clientes, né? Às vezes cliente final, ou até mesmo da publicidade... Isso traz uma autoridade, isso faz com que você seja reconhecido como um profissional que atendeu diversas marcas. Óbvio que isso não te qualifica, às vezes, de produzir um conteúdo mais elaborado e mais tecnicamente grandioso. O seu portfólio que tem que dizer isso. Porém, às vezes, isso auxilia muito no processo de venda. Por exemplo, se você apresenta, olha, já trabalhei com essas marcas, já desenvolvi soluções para determinados segmentos, isso é um plus a mais na hora de você negociar com o cliente final. Então, eu acredito que entra nesse sentido, né? É uma via de mão dupla, né? Entende? Isso, eu acho que isso faz muito sentido também quando você está criando a sua carreira ali, está criando um portfólio, até chegar num nível que, talvez, assim, dependendo do que você quer fazer, assim... Eu, no meu caso, tipo, falando de mim, assim, eu fazia muito isso no começo, sabe? Eu me importava muito em fazer... projetos para grandes marcas. Mas, tipo, isso eu tinha porque eu queria criar um portfólio para trazer autoridade, para falar, eu já trabalhei com essas marcas, já fiz isso aqui e tal. Mas hoje, para mim, não faz tanto sentido mais, assim, sabe? Pra trabalhar para marcas, assim. Hoje, eu quero fazer, tipo... Eu tô buscando fazer mais o que eu gosto mesmo de fazer. Bacana. Independente se seja para um cliente que tenha nome, assim, que tenha marca grande ou não, sabe? E é curioso que, assim, eu até costumo dizer que clientes menores, às vezes, são aqueles que vão mais te dar oportunidade para você construir algo diferente. Porque, às vezes, quando você tem um cliente muito grande ou com processos muito engessados, fica mais complicado de você poder ser mais disruptivo. Então, com clientes menores, você consegue desenvolver um projeto, às vezes, mais exclusivo. Exato. Ou ousar mais, entende? Isso. Você tem mais liberdade, talvez, assim, para dirigir do seu jeito, né? Sim, porque, às vezes, esses tipos de clientes, eles são carentes de uma boa comunicação, de uma boa solução de audiovisual. Isso seja tanto na parte de motion, como na questão de você produzir conteúdos, né, que gerem valor, né, ao longo de um tempo. Então, eu acho que é uma oportunidade, você enxergar oportunidades é excepcional, é importante, é importantíssimo. Sim. Porque nesses projetos você pode implementar estilos novos, linguagens novas. Tem até uma história muito curiosa, assim, que há muito tempo aconteceu, que a gente atendeu um cliente que queria produzir um vídeo institucional. Esse cliente, ele estava muito carente desse tipo de conteúdo, né? Queria apresentar a empresa de uma forma mais moderna, mais descolada, porém, ele tinha uma dificuldade de encontrar bons parceiros. E o trabalho que essa empresa fazia era plantar gramas. Parece uma coisa meio ridícula, meio bizarra, né? Tipo, o cara planta gramas. Eu pensei numa oportunidade de produzir, né? Parece esquisito, né? Plantar gramas e tal. Mas eu percebi uma oportunidade de a gente produzir um conteúdo diferente. O que a gente produziu? A gente fez um conteúdo que conta uma história sobre a perspectiva da grama. Só que você só descobre que é a grama no final. Então, o texto, ele tinha toda uma narrativa em primeira pessoa, que ela... É até uma voz feminina. Ela falava, você pode até não ter percebido, mas eu estou em todo lugar. Eu estou quando você... larga a mão e sai para a estrada, porque eles vendiam os produtos deles para rodovias.
quando você vai para um parque, relacionado ao poder público, né, quando compra os produtos deles. Então, dentro disso, a gente construiu uma narrativa. Então, e foi uma empresa que, assim, nos surpreendeu bastante, porque através desse conteúdo, a gente conseguiu mudar a forma que a gente produzia os filmes institucionais e outros clientes vieram com essa proposta, com essa ideia. Acharam interessante esse case, vamos dizer assim. Legal. A gente trouxe uma solução que gerou uma curiosidade, gerou uma diferença, sabe? Isso aí foi um roteiro e, assim, olha, a forma que o texto ele foi dirigido, a pessoa poderia pensar em várias coisas e no final ela teve um plot twist ali, né? Tipo, que era a grama ali que tava... em que a grama que tava dando a narrativa. Então, eu acho que cara, é muito sobre isso, assim. Eu acho que o audiovisual, ele é sobre experimentar. Em suma, é sobre... Opa, desculpa. Só para fazer uma pergunta para você, Amadeu. Aqui foi, cara, até desculpa aí a abertura aí, eu não sei se eu fiz tão bem assim, que eu queria ter falado no começo o que você faz, cara. Tipo, eu sei que você é filmmaker, você trabalha em algumas coisas de edição, mas o que você faz nessa área aí? Tá, vamos lá então. Profissionalmente eu trabalho no audiovisual há 16 anos, porém na vida, o audiovisual tá há 30 anos na minha vida. Porque quando eu era criança, minha mãe ela tinha uma câmera, ela comprou uma câmera de VHS. Ela poderia comprar um carro na época, ela decidiu comprar uma VHS para poder relembrar as histórias da família e tal. E eu brincava muito com essa câmera de VHS de forma lúdica. Assim, a gente gravava programas de TV, gravava novelas, aí eu dublava, pegava o microfone da câmera, porque ela vinha com um microfone em cima, direcional. Então a gente tirava o canal de áudio e gravava por cima, sabe? Então a gente fazia essas brincadeiras. E profissionalmente eu comecei em 2008, né? E trabalhando na faculdade e tal, como... Mas você chegou a fazer faculdade para poder ser... Então, eu fiz faculdade de publicidade, comunicação social e publicidade. E dentro da faculdade, eu me direcionei na área de fotografia e audiovisual. Saquei, cara. E a faculdade foi excelente para mim, para eu descobrir qual o caminho que eu gostaria de seguir. Porque ainda que eu tivesse feito publicidade, e a gente teve bastante teoria nessa área, eu consegui aprender na prática como funcionavam as dinâmicas de produção. Entendi. E foi um processo muito bacana eu fiquei 2 anos como estagiário, né? E, inclusive, até tem uma história curiosa, assim, eu já fui pra FEBEM. Tipo, uma coisa bem curiosa, assim, eu já cheguei... Vocês sabem o que é a FEBEM? Eu não... Cara, eu sei que a FEBEM é aquela... mano. Vocês sabem o que é FEBEM? Prisão, FEBEM? Fundação Casa. Prisão de... tipo isso. Hoje é Fundação Casa. Então eu já legal, fui pra FEBEM, Fundação Casa. Mas peraí. Mas não fui preso. Tá. Não fui preso. A universidade tinha um projeto. Cara. A universidade tinha um projeto que era um convênio junto ao Estado que traria, como era uma universidade comunitária, né? Ela tinha o papel de ajudar a sociedade, né, e ressocializar as pessoas. Então, aí tinha um projeto junto com a faculdade que uma pessoa ganharia, que quisesse participar do projeto, poderia ganhar uma bolsa, né, da faculdade, se ajudasse a ensinar, né, os alunos, né, os internos da Fundação Casa, a aprender alguma coisa. E no caso era fotografia. Aí, na época, uma menina começou, só que, cara, molecada, né, sabe como que é, né, molecada presa, menina, então, tipo, ela não aguentou muito a pegada Você tinha contato com os presidiários lá? Sim, não, com os presidiários. Adolescentes, né, né, porque a Fundação Casa é até 18 anos. Entendi. Então, eram pessoas que cometeram crimes e tal, e estavam lá sendo ressocializados. E só aqueles que tinham bom comportamento poderiam sair nesses processos, nesses trabalhos sociais. Mano, peraí. Esse projeto, você tinha que ensinar esses então, presidiários? Na verdade, era menina. Só que aí o que aconteceu? Ela desistiu. E aí, só que eu até gostei dos caras. Os caras, eles eram muito engraçados, eles eram divertidos, e eles curtiam o audiovisual, curtiam fotografia. No caso, na época, era fotografia. E eu fiquei meio com pena, assim, porque, cara, eles nunca tiveram oportunidades. E, assim, quando você trazia um conhecimento, eles vinham de uma maneira com um brilho nos olhos, que é muito similar do que quando a gente começou. Eu também estava começando, Entendi, sabe? Cara. Como que tivesse descoberto uma coisa nova, né? Exato. E eu me coloquei no lugar deles, entende? E se não tivesse ninguém para poder assumir, eu não ia ganhar nada, porque eu já tinha bolsa, né? Enquanto eu trabalhava lá, né? Então eu já tinha bolsa, não iria ganhar nada mais. Aí o coordenador chegou e falou, e aí, quer pegar? Quer pegar o projeto? Eu falei, vamos lá, bora. Aí eu fiquei com umas 2 turmas lá, foi bem interessante. E foi até uma questão até emotiva para mim, depois de uns 10 anos depois disso, eu cheguei a encontrar um deles e ele era fotógrafo. Que legal, cara. Então, fotógrafo de balada e tal.
Cara, isso foi fenomenal, porque aquilo que eu fiz naquele momento, que foi pra mim um negócio que, poxa, não custou nada, era uma vez, 2 vezes por semana. Você não precisaria, qualquer coisa você nem precisava fazer aquilo. Eu não precisava, não ia ganhar nada a mais, mas o impacto que às vezes um exemplo positivo ou uma ideia diferente pode trazer. Então eu acho que assim, isso está relacionado aos sonhos também, né? Então você dar sonhos para as pessoas, você criar oportunidades é essencial, assim. Então, foi uma época muito criativa, muito positiva nesse sentido, assim, que me ajudou a me direcionar dentro do segmento. Tô ligado, cara. Seus pais eram da área também, da audiovisual? Não. Minha mãe era bancária, meu pai era mecânico. Cara. Minha mãe era bancária e meu pai era mecânico. Pode crer, cara. Bem aleatório, né, mano? Tipo, e ela comprou... sabe o que é engraçado isso aí, dessa história sua? É porque... Eu tava vendo, eu não sei o que eu tava vendo, se era um corte, alguma coisa assim, mas o cara ensinando, falando como é que ele fazia para poder vender uma câmera. Aí ele falava pros clientes assim que, pô, compra essa câmera aqui, porque imagina daqui 10 anos, você ter uma foto de um filho seu, tá ligado? Quanto que isso vai valer? Vai valer muito mais do que o preço de uma câmera, saca? Então, eu acho que também tá muito no processo. Aí é questão de venda. Questão de venda, mano. Mas tocou no sonho da pessoa ali, exato, saca? Né? A gente também, quando a gente produz o conteúdo, você não tem que vender a empresa. Você vende a solução, entende? Que aquela empresa produz. E principalmente... você vende valores que são imateriais. A gente sempre tenta pensar nessas questões, cara, valores imateriais. Por isso que quando a gente produz os conteúdos, os roteiros nossos, dos filmes, a gente tenta sempre refletir muito sobre o papel da empresa, sobre qual que é a missão, quais são os valores, porque através disso, dessas reflexões, você consegue construir um texto e filosofar um pouco até. Porque... a empresa ela não quer só entregar um bom trabalho, mas ela quer também construir uma imagem, entende? Então o nosso trabalho... Ela quer criar um valor ali, quer agregar um valor para as pessoas. Criar um valor, enteu? Que é imaterial. Eu acho que verdade. isso está relacionado muito a branding. Cara, meus pais, eles comprou... Quando eu era criança, né? Eles tinham uma câmera assim, e a gente tirava umas fotos e tudo mais. E hoje, pra mim... Você lembra dessa câmera, cara? Era a câmera... Mano, era aquela... A gente fazia a revelação no... Acho que era Kodak, a marca. Ah, sim, é Kodak, pô. Kodak, pô. Kodak. Era aquela câmera que você levava pra poder revelar, né? Sim. E, cara, aquilo ali... filme mesmo, né? Isso, aquelas fotos ali que você tem ali... talvez ali no momento... É só uma foto, mas depois que passa, sei lá, 5 anos, 10 anos daquilo ali, você olha aquilo ali e aquilo ali te agrega um valor... imenso, né, cara? Então, tipo assim, isso, essa é o rolê, assim, que você faz, que a gente faz, assim, né, do audiovisual também. Eu vejo que, assim, é uma reflexão interna, assim, toda empresa, porque pra gente, né, os clientes que vêm a nós, eles vêm buscando soluções que ajudem a construir a marca deles. E óbvio que, na verdade, no fundo, todos eles querem vender mais, querem construir uma imagem. Todos têm a parte comercial, né? Tem, óbvio. Eu acho que isso até é essencial, né? É importante a gente pensar desse lado, apesar de não ser tão romântico, né? Mas a forma que você vende, ela também ela vai mudando no decorrer do tempo. Por exemplo, hoje eu acredito que você vender um produto ou um serviço, ele está muito relacionado à experiência que você passa dentro desse processo. Eu acho que tanto na produção de filmes robustos, que tenham captação e tal, como até no motion graphics. Porque o processo de produção, às vezes, ele é mais importante do que a entrega final. Porque a entrega final ela é um recorte. Entende? Ela é um recorte e às vezes, se o processo não foi muito bem resolvido, aquele recorte final ele vai ter problemas. Eu não sei se vocês passaram por situações que às vezes o processo não foi muito bem amarrado e aí chegou a ter V1, V2, V3, versão 10 do mesmo material. Isso acontece. Tô ligado, é verdade. Aconteceu comigo muita vez. Ou do cliente querer mudar o roteiro durante o processo, né? Então, isso é um problema. Acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. É uma das coisas bem... O cara mudar a ideia no meio do processo. Mudar sim, né? Eu digo... Claro que pode ter ajustes, né? Mas a ideia tem que estar pronta antes de começar, assim, porque tem um problema gigantesco depois se querer mudar no meio. No motion, ainda algumas coisas você consegue reverter. Porém, quando você capta algo... pensando num roteiro muito específico e que já foi validado, esse peso de você mudar o roteiro
pode ser algo que pode destruir uma narrativa. Pode custar bastante coisa, né? Pode custar bastante coisa, entende? Então, é muito importante, por isso que a gente sempre valoriza a importância de cada etapa do processo. Porque assim, se você não tem... se em algum momento ele não foi validado de forma correta, no final você vai ter que pagar por isso, entende? Vai ser um ajuste a mais, vai ser, às vezes, diárias a mais, e diárias a mais custam mais, entende? Dependendo da estrutura que você está levando, mesmo que seja uma estrutura com 1 ou 2 profissionais, ali, Cinegra, já é um custo a mais, entende? Sim. Ou uma locução a mais, porque o cara não aprovou direito o texto. Saquei, cara. É um custo, da mesma forma que no Motion acontece também, né? Nessa área do audiovisual, você já exerceu quantas funções, assim, cara? Eu sei que você já foi Motion... Cara, até Motion você foi, né, cara? Cara, sim, eu comecei no Motion. Era um After também que você trabalhava? Sim. Pô, não era tão velho assim, cara. Ô, louco. Caralho. Ô, louco, cara. Pô, cara. Mano, o After... Nossa, já tem quanto tempo já, mano, o After? Cara? Eu lembro que o After... acho que tem uns 25 anos já, velho. Já tem, né? Não, acho que mais. Acho que deve ter uns 30, se pá, velho. Mano, 98, eu sei que a interface do After, mano, era uma cor cinza branca, tá ligado? Era e ele tinha o CC After, era alguma coisa assim. CC 1, 2, 3, acho que foi até o 6, e a partir do 6 começou a contar. Começou a ficar só os... eu lembro que ele era com essa interface mais cinza na época que eu via os tutoriais do Andrew Kramer. Vocês conhecem o Andrew Kramer, né? Não conheço, eu não conheço. É porque eu sou meio ruim de gravar memórias. Vídeo Copilot. Então, eu acho que Vídeo Copilot, pode crer, conheço. O Andrew Kramer até, cara, eu costumo dizer que ele... Pra mim, é um pai no Motion, pra mim. O cara é um monstrão, né, VFX. Cara? Porque, cara, lá atrás, lá em 2008, 2007, ele fazia os tutoriais dele. Eu tô ligado. Numa época que ninguém fazia. Nem YouTube direito era construído de uma forma que tivesse... Eu acho que o que ele fazia era quase como trazer o cinema, né? Mano, isso. Eu lembro desse site aí. Olha só, eu não lembro muito do... 93. Aí, temos informações aqui, galera. 93, cara. 93. É 30 muito anos tempo, aí, mano. É muito tempo, velho. Anos. Cara, esse site aí do Andrew Kramer, é porque eu não lembrei o nome dele ainda, mas esse site, cara, eu tinha uns efeitos especiais. Era esse, não era? Isso, ele tinha até um efeito de um cara gritando lá assim e um redemoinho atrás. Tinha muita coisa, era muito louca que esse cara fazia, também. Mano. Você lembra? Ele inclusive, assim, eu acho que eu aprendi muito com esse cara, com esses tutoriais, porque na época, poxa, você não tinha muita informação sobre audiovisual, ele era o único cara que produzia esses conteúdos, e até na época, nos Estados Unidos, tinha uma galera do Motion que ficava louca com ele, por ele estar compartilhando os segredos. É mesmo. Olha a cabeça da turma nos anos 2000, né? Hoje em dia, você transmitir o seu conhecimento te dá autoridade, entende? A galera antes queria segurar. Então, é uma questão de mudança. E só vendia curso, assim, nem vendia curso, era um negócio muito segmentado, entende? Era um conhecimento preciosíssimo ali. Isso, e ele democratizou. Inclusive, no filme que a gente produziu lá do De Volta para o Futuro, a gente usou técnicas que eu aprendi naquela época. Por exemplo, tem até um plugin do After, não sei se vocês já usaram, aquele Elements 3D. Sei. Então, o carro a gente modelou e colocou ele através do Element 3D para poder sincronizar junto com a cena e tal. Pô, mano, a gente vai chegar nesse job aí. Eu tava assistindo um vídeo na internet e a publicidade desse job apareceu pra mim. Sério? Ô, louco, aí apareceu, sim. Cara, pra mim. Aí sim. Eu também tinha visto ele antes de... Eu vi o trabalho dele, eu não sabia que tinha... Que era ele, né? Tinha produzido, eu já tinha visto ele antes, assim, também. Mas assim, qual foram os outros softwares que você trabalhou também? Eu tô curioso, assim, eu mexi, por exemplo, eu mexi no Sony Vegas uma época, sabe? Não sei se você chegou... Cara, no Sony Vegas eu cheguei a mexer por 1 ou 2 trabalhos, eu não curti muito o workflow. Porque o workflow do Sony Vegas, acho que ele é meio confuso, assim, não curti muito. Mas na época que eu trabalhava na universidade, a gente utilizava o Avid Media Composer, né, que chama? Avid Media Composer, que é utilizado nas emissoras. Até hoje a Globo usa esse software, que é um software bem robusto, que inclusive ele tem uma integração bacana junto com texto. Então, por exemplo, o jornalista, né, o roteirista, ele pode alterar o texto e ele surge uma pauta ali com a escaleta, né, o espelho, né, das matérias. Então, editores de jornalismo podem ter acesso a esses conteúdos. E ele também tem uma busca muito fácil em nuvem para você encontrar até metadados antigos, sabe? Tipo, de matérias antigas. Então, por isso que, por exemplo, assim, quando morre alguém famoso,
a Globo já acha muito rápido. Cara, porque eles têm essas interessante questões isso de Nossa, aí, contrato. mano, caramba, mano. E Eu pensa, ficava imaginando isso, assim. Mas é um que software muito robusto. Eles ficava têm muito imaginando. material ali, salvo, cara, eles né? têm muito Imagina. material engavetado, né, velho? Imagina se eles não tivessem Aquilo um ali programa não- assim não pra cabe no achar Dropbox, como é que não. era pra achar ali. Oi? Não cabe no Dropbox. Não, acho que não cabe. Acho que fica difícil, né? No Google Drive já começa a apitar, assim, de sofrimento, assim, né? Caraca, mano. Imagina. Mas são dinâmicas diferentes. Já trabalhei com o Avid, já trabalhei com o Vegas, não curti muito. O Avid, ele era muito nesse contexto, porque na universidade... Esse aí era editor mesmo, só. Sim, era editor / motion ali, que tava começando. Motion Isso também, eu tô falando né? de 2008, 2009, né? Uhum. Aí em 2010 eu comecei a fazer mais motion pra campanhas de varejo pequenas, sabe? Tipo, campanha de varejo mesmo, assim, ofertas e tal. 2011, por aí, 12, aí já incluía algumas edições. E aí 2012, mais ou menos, foi 12? Acho que foi 11, na verdade. 2011 eu comprei minha primeira câmera, que foi uma 5D Mark II. Legal, cara. E, cara, Qual daí era a comecei marca experimentar. dela? A Canon 5D Mark A II. Canon, né? Que ela foi uma revolução na época, né? Porque ela era muito disruptiva, no sentido de que era a primeira câmera fotográfica que tinha entrada de áudio. E ela gravava vídeos em Full HD. Saquei, mano. E, cara, o fato dela ter lentes intercambiáveis, você conseguia trazer aquela estética cinematográfica, né? Diferente das câmeras de vídeo. Tem tipo, mano, tem as câmeras assim de filmes mesmo que os caras gravam que você sente a diferença, tipo, Sim. que as câmeras lá dos Estados Unidos para as câmeras dos filmes aqui do Brasil, você vê que, tipo, hoje eu não sei como é que tá. Não, Tem mas muito é a tempo, mesma assim, coisa, sabia? É? Aqui nas grandes produções, até em comerciais, tudo utilizam ARRI. ARRI, que são ARRI ou RED, né? Mas principalmente ARRI, que é a marca high-end, assim, que utiliza. Só que, cara, é uma câmera muito exclusiva que tem uma diária absurdamente cara, porque você não precisa não é uma pessoa só que você utiliza para produzir, para trabalhar, né? E Sim. fora a lente, fora toda a estrutura, são câmeras grandes, né? Sim. Mas Pode crer, cara. não perde nesse sentido. A diferença é o tamanho das produções que rolam lá e que rolam aqui, né? Saquei, cara. Saquei. E Mas quando, o equipamento é o mano, mesmo. quando você, assim... você deixou... Qual foi quando você deixou o Motion e começou a ser mais próximo do que você é hoje, saca? Então, eu acho que não foi um Ou processo... demorou muito, ou você faz a Motion até hoje também? Então, eu acho que assim, na minha carreira, o motion, ele sempre andou conectado com... No começo era mais motion, obviamente. Mas com o tempo, eu fui transformando para a parte mais cinematográfica, para mais direção. Porém, eu acho que nunca deixei o motion totalmente, entende? Uhum. É óbvio que não faço freela como fazia antes. Porém, todos os nossos trabalhos têm alguma coisa de motion, às vezes nem que seja numa animação simples de logo, sabe? Então, a gente sempre acaba fazendo. Saquei. Então, eu acho que acabou se convergindo essas duas coisas. E eu acho que é um pouco do que o mercado hoje exige, né? Que a gente tenha um conhecimento mais horizontal. Tanto que até vocês perguntaram quantas funções eu faço no audiovisual. Aham. Putz, a gente tem que um pouco refletir, né? Porque como a Aham. gente tem a nossa produtora... A gente está no Brasil. Às vezes a gente tem que adaptar algumas coisas durante as produções. Então, às vezes a gente acumula funções de roteirista, diretor, editor junto. Ou roteirista, diretor, diretor de fotografia, editor, finalizador. Então, tipo, acaba sendo... Se você fosse pensar numa dinâmica correta, o ideal seria você assumir uma ou duas funções. Aham, Porém, a gente verdade, sabe que cara. não é todo filme que tem grandes orçamentos para você só ocupar uma ou duas funções. Pode crer, mano. Isso é verdade. Cara. E aí, o cara que é brasileiro, às vezes até, assim, a gente tem esse rolê que talvez não seja assim tão positivo, mas pelo menos pela galera que a gente traz aqui, pelo que o pessoal fala, geralmente aqui os gringos, eles gostam do trabalho do brasileiro, né? Porque a gente acaba tendo essa criatividade aí. Eu acredito, assim, muito que a gente é muito criativo de uma maneira geral, assim, porque você vê cada vez mais as pessoas fazendo com muito menos, sabe? Com equipamentos mais simples e com estruturas menores. Uhum. Eu acho que a gente traz muitas soluções com equipamentos às vezes básicos, sabe? E isso permite que... Eu acho que é uma reflexão muito importante. Não é sobre o equipamento que você está usando, mas é sobre a ideia que você tem. Entende? Até tanto pro motion mesmo. Porque, por exemplo, se você não tem um computador super parrudo para você desenvolver determinado trabalho, você vai dar o seu jeitinho ali, vai conseguir reduzir o peso de alguns arquivos. Porque se você não tem limite também, tem uma máquina muito ferrada,
você vai chegar no limite da máquina. Tem A ideia é isso, essa. tem isso Já aí. percebeu? Que parece que nunca chega, num ponto que você fala né? assim, cara, tá perfeito, consigo rodar qualquer coisa. Porque parece que você se acomoda, no sentido de não adaptar os arquivos para eles ficarem mais leves. Verdade. Entende? Então, tem hora que, por exemplo, você não tem uma máquina muito boa, né? Aí você já começa a renderizar ali as coisas em QuickTime, em alpha, para poder deixar otimizado o projeto, né? E aí você tem uma máquina muito parruda, cara... Tudo real time, sem proxy, só vai. Só vai. Só vai. Se a máquina E você vai tem chegar que- no limite da máquina. vai chegar no limite da Esse é o máquina. ponto. Quando o limite de equipamento ele é mais baixo, você tem que usar a criatividade. Entende? Você é pressionado pelo ambiente, né? Pela situação Pela que você ocasião tem, lá, para que você resolver resolva essa o problema de uma forma criativa. Recentemente eu fiz uma cobertura de um evento em Nova York, foi muito curioso, porque a gente tinha diversas limitações. A gente estava em 2, e a gente tinha que gravar 4 vídeos em praticamente 8 dias. E gravar e editar lá, para serem publicados. E eram vídeos de coberturas do evento e tal, tipo aftermovie mesmo. Sim. E em certos lugares a gente não tinha credenciais de acesso. Porém, o cliente queria que a gente retratasse esses momentos. Como que a gente fez? A gente gravou no celular. Rodou no celular. Pô, mas celular não tem qualidade, o que o cliente vai falar? Na real, se você entregar um trabalho com qualidade legal, com uma história bacana, com uma narrativa show, pouco vai se importar se você Cara, gravou no celular ou gravou numa Red, gravou... Cara, não Isso teve aqui- aquele filme. Teve um filme que foi gravado no celular, que foi um iPhone, não sei se vocês sabem. É mesmo, velho. Posso estar. Você Não, falando teve- que vai- teve- você teve pode teve estar longa, não, teve longas. Você pode estar propagando fake news, cara. Não, tem longas. Já teve, isso daí não é de hoje, não é de tem hoje, muito né? tempo já. Mas o esse filme aí é um filme top o- que você tá querendo É dizer, um né? filme top. Eu não sei se vocês já Sim. viram aquele filme, o Projeto X, cara, que é daquela, tipo, aquela festa lá que teve lá nos Você não tá Estados falando de Unidos. web filme, não, né? É filme top. O web filme, não é? Não, pô. Você sabe que isso, tem não. agora. Curta da internet. Não, é filme de né? adolescente, pô. É filme de festa de adolescente, assim, sabe? Mas era aqueles filmes, assim, que os caras gravam, que é... Não sei se você já viu algum filme, assim, que os caras... É tipo como se fosse um cara gravando mesmo o filme inteiro. É tipo founded footage, né? Aí eu não sabia esse termo. Deve ser. Tipo, o primeiro filme que a gente começou com essa linguagem lá atrás foi o A Bruxa de Blair. Não sei se vocês lembram, no final dos anos Caramba, 90, eu- nos anos 2000. Não, nem Vocês são mais esse novos. Eu conheço o nome, mas eu não acho que não vi esse filme. Até tem um Esse- gênero também de sei não. horror específico dessa terror categoria. esse filme? É um filme de terror. Eu entendi porque eu não vi. E não, é super tenso, porque acontece assim, o filme inteiro, ele é construído numa narrativa como se o espectador, né, o espectador não, aliás, o protagonista, ele tivesse encontrado a câmera e tá vendo as imagens. Pode Ele tá crer, filmando. caramba. E aí, você entra Legal, numa narrativa. mano. Então é tudo A ideia aquela é legal. imagem tremida, cinematograficamente. Propositalmente pra... né? Ela pra, como pra tá linguagem. trazendo a atenção pra quem tá E assistindo. deu certo, né? Deu E certo. foi um filme que foi um orçamento baixíssimo na época. Parece que eles gastaram coisa de 150... Não sei ao certo, posso estar falando besteira, mas eu lembro que não era um grande orçamento, coisa de 150, 100 mil dólares, uma parada assim, ou até menos. E arrecadou retorno- milhões, assim. E aí Caraca, até gravaram outros e tal. Criou um gênero de horror, né? De terror por causa dessa linguagem. E essa limitação, né? E ele Saquei. utilizou o equipamento como uma forma de linguagem. Que eu acho que também é sobre isso, Sim. sabe? Você utilizar a sua limitação Isso. pra exato. você poder contar uma Aham. história, entende? Exato. Saquei, mano. Cara, Caramba. uma coisa curiosa é que agora a Apple lançou um último celular agora, né? Que é o iPhone 14? 15. É o 15, né? E a câmera dela é fantástica, né, velho? Assim, a gente tá vendo... A gente tá acompanhando um momento, assim, que a tecnologia tá desenvolvendo de uma forma, assim, que antigamente... O que era uma gravação de um celular? Era um trem, assim, pixelado lá, você não entendia muito bem o que tá acontecendo na imagem. E, mano, as câmeras hoje também... Tá bem Tá surpreendente. Tá bem verdade, surpreendente, cara. né, velho? Tá bem surpreendente. Ainda que, por exemplo, tem algumas limitações em relação ao arquivo, ao dynamic range, né, do arquivo, você percebe que ele não vai trazer uma nuance enorme entre preto e branco, né, as sombras e os highlights, mas já tá entregando bastante. Por exemplo, agora também, a Blackmagic, acho que foi um ano atrás, a Blackmagic lançou um aplicativo dela. A Blackmagic, que é uma marca assim que é sempre muito disruptiva, sempre traz soluções assim muito custo-benefício, assim. Aham. Valeu, velho, obrigado. Nada. Soluções muito custo-benefício pra galera até dos países emergentes, né, como a gente, né? Aham. Eles lançaram um aplicativo no celular
que você consegue rodar em ProRes, Apple ProRes. É mesmo, cara. Sim. Então, galera que curte gravar em celular, baixa o aplicativo da Blackmagic, que é animal. Você Mas consegue... é pra iPhone? Não, para iPhone, para Android, você consegue gravar Apple ProRes. Cara, isso aí é novidade, velho. É muito legal. Muito legal, É um cara. arquivo mais pesado, mas assim... É bem pesado, velho. Pô, eu faço... 422 ainda. Tipo, ou seja, você vai ter mais bits de cor do que o arquivo gravado no celular normal. O Apple ProRes é o tipo... É que eu não sou da gravação, eu sou do Motion, né? Sim, Mas sim. os renders que eu costumo fazer ali, o render mais em alta que eu faço é nesse formato. Que, tipo, a diferença de um MP4 pra ele é, tipo, 10 vezes mais pesado, tá 10 ligado? pra Caraca, 1, mano. mais ou menos. 10 pra 1. Caramba. Doideira isso, mano. Mas Pode crer, velho. Onde a gente tá... Onde a gente tava? Cara... A gente tava falando um pouco da carreira dele aí, você Sim, comentou do sim. projeto, A gente né? acabou escambando ali. Mano, aí sabe, ó, a gente tava falando do Video Copilot, tá ligado? É que é o meu mas já TDAH, foi, gente. mano. Meu TDAH, se deixar, daqui a pouco a gente tá falando de umas coisas absurdas. Então, Pode crer, Mas velho. eu acho que é normal, Mano, assim. mas pô, a essa é a gente vai- proposta, né? é importante Cara, eu que tá tinha uma fluindo. pergunta, eu esqueci, velho. Você tá... eu sei que você queria falar do... Eu também quero saber do projeto lá do... Das campanhas da Porte lá, Não, daquele projeto mesmo do... de Volta pro Futuro. Isso. É, então, É, são Projeto as Futuro. campanhas. Mano, a gente tem no seu Instagram? A gente pode ver. Tem, vamos, tem sim. Consegue Vamos ver ver ao no mesmo Instagram? tempo aqui, que quando a gente faz na edição, a gente Fechou. coloca pra galera a gente ver coloca lá também. pra galera ao mesmo ver. Posso tempo. colocar aqui no YouTube. Posso colocar aqui no YouTube, que daí também vocês conseguem ver o vídeo Aham. Ah, show. tudo bem. completo. Eu vou aproveitar aqui pra falar que, ó, o pessoal que chegou aqui, ó, conseguiu chegar aqui, né? Chegou até aqui na nossa live. Tira uma foto aí, posta no Instagram. Mesmo se você não estiver vendo na estreia, você tira uma foto da gente aí, beleza? Divulgar Faz a uma gente pose aí, pessoal, ó. Faz uma pose. Pra poder a gente fazer uma bagunça no... A gente faz um barulho ali, foi no banheiro, mas eu acho que a câmera tá aqui, né? É, tá aqui, com certeza. Aí já tá vira aí, print, tá já. aí. Pega o estilo. isso. E se inscreve aí, pessoal, no nosso canal Se aí. inscreve no nosso canal e segue o Amadeu lá, cara. O cara tem um trabalho insano. pô. Eu quero falar... A gente tem algumas pautas pra poder trazer aqui ainda, que é sobre a inteligência artificial e isso também aí, sobre marketing de conteúdo, né? Que eu acho que é bem interessante. Uma coisa que a gente tá vendo uma tendência, talvez, aí do Sim. mercado. eu tô pegando o celular aqui de vez em quando aqui, é porque o Thiagão tá chegando aí. Ah, o Thiagão já prepara até uma cadeira pra ele. Vamos ver, ele tá... Mano, aqui, ó. Esse aqui Tá é... chegando eu aí, vou, daqui a eu vou pouco colocar ele aqui, aparece. porque o Amadeu já viu, assim, né? Só vou... Já deve ter já vi até Já viu demais, também né? demais, né? Já... Aqui, Felipe. Tá aqui. Ó, vamos ver aqui. Cara, esse... Aqui é 11 minutos aí, eu acho que... Ah, tem 11 minutos de vídeo? Ah, Não, não, pô. não, é 1 minuto de vídeo. Final. Não, Cara, imagina. esse cara aqui, É um curto. eu sigo esse, o Fausto? eu sigo ele. Uma figuraça Ele- Gente demais. boa ele. Quer dizer, não Ele- sei, né? Ele é ele é muito gente boa mesmo? Muito gente boa, muito. Eu gosto dele, ele é gente boa. Deixa eu colocar. Cara que tem uma entrega, assim, fantástica na hora. Mas eu vou te falar, mano, tem uma que você postou lá no Instagram, não sei se você postou no Stories ou no Feed, que eu gostei pra caramba também da fotografia, naquele estilo faroeste. Sim, sim. A Porra. fotografia não é minha. Vou ter que até elogiar, que é o Bruno Dá Rocha. Dá Fez- credenciais aí, né? Sim, o Bruno Rocha fez a direção de fotografia. Legal, mano. Legal, mano. Esse carro aqui, eu vi o processo lá. Ele foi todo feito no 3D? No Element 3D dentro do After. Isso é loucura demais, cara. Mano, muito da hora. Tá Mas muito, eles- tá eles- muito bem feito isso aí, velho. Cara, eu posso fazer uma pergunta que não sei se... Pode falar. Uma pergunta inconveniente? eu não sei se eu deveria perguntar isso. Tipo, cara, em média, um custo de produção de um vídeo desse aí, cara? Só pra... Cara, são produções assim mais elaboradas, assim. Então, são produções que elas exigem uma equipe grande. Então, eu acredito é uma produção que ela sai um pouco do padrão que a gente trabalha. Normal, né? Porque não é o comum, porém a gente consegue desenvolver, né, de uma maneira mais completa, assim. Não é todo dia que você produz grandes filmes assim, porém ela É todo dia exige que a um gente certo consegue fechar, orçamento. né? Porque nesse trabalho a gente teve que locar Nesse trabalho a gente teve que locar o estacionamento,
a gente teve que locar o carro, né? O carro é muito difícil, porque é um carro que foi fabricado uma quantidade muito limitada nos Estados Unidos por 2 anos. Caraca, velho. Então, quem tem esse carro é pessoas que são muito apaixonadas e que utilizam para eventos. Entendi. Já para alocar esse carro já tem um custo de figurino, a estrutura, enfim. Então, assim, é uma produção que ela exige um orçamento maior, Sim. entende? E também, assim, não só pelo orçamento, ela exige também um cuidado maior. Por exemplo, dentro dessa produção, a gente, a cada 5 minutos, passava com um caminhão com água para molhar o chão. Entendi. Para poder ficar igual ao do filme. O do Caramba, filme, mano. o estacionamento estava molhado. E aí tinha aquelas luzes tipo rebatendo. uma produção bem parecida com o que a gente vê nos filmes mesmo, Sim, bem sim, profissional. Assim. Uma produção grande, entende? Aham. Foi mais robusta. Então ela exige um certo orçamento. Então, porém, como a gente está falando de produtos de alto padrão, né? Então a empresa, né, que é uma construtora, ela teve mais orçamento para poder colocar. Mas é óbvio que você não precisa de grandes produções para você contar uma história. Porém, nesse caso, ela tem que ter um cuidado maior, né? Assim como a gente... porque esse filme ele faz parte de uma trilogia. Saquei. O primeiro filme ele é do Faroeste, né? O segundo filme ele faz uma paródia também do Matrix, do filme Matrix. Ah, você fala a produção, né? A produção. Esse é o terceiro filme. É uma trilogia. Então, tipo, tem o Faroeste, tem o Matrix e tem o De Volta pro Futuro. Então, teve todos esses movimentos dentro dessas dinâmicas. E a questão, acho que primordial, porque parece assim, uma coisa meio aleatória, né? Poxa, mas o que tem a ver De Volta pro Futuro, né? Com prédios, né? Ou com empreendimentos de alto padrão. A questão é assim, que a gente trouxe essas soluções no sentido de ajudar a empresa a construir uma comunidade em volta da própria marca e ajudar a marca a ser mais vista de uma forma positiva. Então, quando você trabalha com filmes clássicos, você tem muita questão da paixão das pessoas e das lembranças, da nostalgia. Então, Faroeste, poxa, todo mundo já assistiu um filme de Faroeste que tem aquela pegada clichê, que a gente gosta, que é um clichêzão do Faroeste. A gente utilizou alguns desses clichês de uma forma bem humorada e tal. Aí, do Matrix, a gente brincou com isso e tal também. Isso tem um impacto muito positivo no sentido de marca, né, do branding da empresa. Então, isso trouxe, ao final, né, a empresa fez todas as pesquisas que, no final das contas, acabou sendo muito positivo para a imagem deles. É óbvio que não é um vídeo de você vender diretamente, porque são vídeos de construção de marca, né? Sim. Mas foi uma produção Para poder você agregar O que eu ia falar agora, mano? agregar valor. Agregar valor, exatamente, isso. Sim. E todas essas produções, assim como tanto as produções maiores quanto produções menores, nós na C35 a gente busca sempre pensar muito detalhadamente sobre o processo, porque a gente entende que o processo de produção ele é essencial para você ter um resultado melhor e mais assertivo para o cliente, que eu acho que é o mais importante. Então, desde o roteiro, das referências que a gente trouxe, das locações que a gente utilizou, porque quando a gente chega no De Volta para o Futuro, a gente esquece que também houve outros filmes. O primeiro foi do Faroeste. Então, todo o scout de produção, né, da locação, que a gente tinha que achar um salão de Velho Oeste, entre aspas, produzir isso. A gente achou um bar, que era um pub, lá em Guarulhos, que tinha essas características. Legal. E na pós-produção teve muita coisa de pós-produção nesse filme. Não parece aos olhos. Porque tinham várias marcas de cerveja, como Guinness e tal, e totens, assim, em volta. E a gente teve que remover, porque como a gente está falando de uma estética de Velho Oeste... Madeu, por que vocês não tiraram essas bandeiras, né? Porque era parte da característica e da arquitetura do lugar. Então a gente não poderia remover. Não dava, né? Saquei. Tinha uma televisão atrás também. Esse aqui, você tem... vou mostrar. Se quiser Vamos colocar mostrar, aí, vamos pode colocar pra gente também. Mano, olha só que interessante, né? Esse carro que você colocou aí, tipo assim, ele, na verdade, ele existe mesmo, né? Mas aquele movimento que ele teve que botar, aí teve que ser feito no 3D. E no caso, foi você mesmo que fez? Ou... Sim, fui eu mesmo. Foi você mesmo que... Como que a gente fez aquela cena? Primeiramente, a gente utilizou o que a gente chama de clean plate. Para a gente fazer o carro decolar, a gente colocou a câmera no tripé. O clean plate é o seguinte, a câmera está no tripé, em posição que a gente chama... O clean plate ou câmera em registro, como antigamente a galera falava. A câmera tá no tripé, ninguém encosta na câmera. Ela fica fixa lá. A gente foi lá, estacionou o carro. Certo? Estacionou o carro. O Jorginho foi lá, eu precisava ter o braço dele fechando a porta do carro.
O carro realmente, ele abre... Ele abre a porta na pra lateral. cima. Ela abre pra cima. Exato, Asa de gaivota, né, que chama. Aham. Então, a gente foi com o carro original, ele fechou a porta. Pá, beleza. Sem mexer na câmera, gravou essa cena, várias opções. Sem mexer na câmera, o carro sai. Gravo o tal clean plate, limpo, sem nada. Só o cenário do ambiente. 10 segundos, beleza. Ok? Fechou. Vira a câmera 15 graus para cá, 15 graus para cá. E aí, na época, não havia o Adobe Photoshop que você consegue fazer as extensões. Então, a gente meio que fez uma foto panorâmica, vamos dizer assim, um vídeo panorâmico de todo o cenário. Correto? Entendi. Aí, o que acontece? Eu tenho o carro de verdade ali. Eu mascarei em volta do braço dele fechando o carro e eu coloquei o carro de 3D ali. Porque não faz sentido... Que ele sai do carro, né? Na verdade, ele entra no carro, ele fecha a porta. Só que, saquei, só que se eu colocasse do carro real pro carro em 3D, ele nunca ia bater. Ele nunca ia ficar igual as luzes, os detalhes. Eu imaginei outra coisa isso também, aí. cara. Não ia ficar igual. Tipo assim, o momento... Você fez teve uma hora específica pra isso, você fazer esse vídeo aí, não foi? Ou não? Porque, por exemplo, se você gravar... Ali parece que tava meio que no pôr do sol, não sei. Não, tava à noite. A gente Tava gravou à noite? numa madrugada. A gente começou... entendi. A gente começou às 5 horas da Não, tarde. então explica o que eu tava e terminou às 6 da manhã. Assim, 6. A gente teve que correr pra não ter o nascer do sol. Isso, bicho. Porque a gente exatamente. A gente tinha porque uma se você grava Aí no ia caso ter você que pagar precisa de outra 2 diária. imagens. Aí você grava em uma hora do sol, sei lá, tá numa posição e você grava em outra. Se você juntar aquelas imagens, A continuidade. a iluminação vai ficar diferente, né? Por isso que tipo, em produções assim, você sempre grava o plano geral primeiro. E o filme, o conteúdo do filme, o texto, ele foi gravado em primeira instância. Primeiro, a gente tinha que ter o conteúdo das falas totais do material. Em seguida, daí a gente foi decupando, lado de um, lado de outro. Aí, virou os lados. A gente gravou o movimento. Tanto que teve cenas que a gente teve que gravar com um cronograma apertadíssimo, que a gente... eu até gostaria de ter gravado com mais cuidado, que é a cena do carro acelerando. Então, a gente gravou com gimbal, com o porta-mala aberto, e o carro acelerou. Entendeu? Acelerou na real, assim, na Vera. Na Vera mesmo. Então, aí, o que acontece? Quando a gente fez pro carro decolar, a gente fez aquela máscara no braço dele, né, na região da porta. A porta era real, do carro de verdade. O resto do carro era o 3D. Entendeu? Sim. A gente fez um recorte ali, uma máscara, encaixou ali, e aí, com isso, a gente fez a animação 3D do carro voando. Porque daí depois tá 3D, filho, você faz... Aí depois já... Você anima a câmera, porque você tem todo o fundo criado, né? Lembra que eu tenho a tal foto panorâmica, entre aspas. Cara, de todo o deixa eu- ambiente. Essa foto aí é a foto do... É aquela, pra quem não sabe, é aquela foto do Google Maps, né? Seria isso? Ou não? A gente chama... Eu falo como uma foto panorâmica, mas é aquele... Lembra que eu falei que a gente gravou um clean plate no tripé? Câmera no tripé? Que ele ficou parado numa posição Isso. só. Depois de ter gravado tudo, eu virei a câmera um pouquinho, gravei um entendi. pedacinho aqui. Virei mais pra Sem cima, o carro, nada, mas... Sem o carro, pra poder mas na ter o hora- cenário. Pra você ter o cenário, Porque entendi. como eu vou na pós-produção movimentar a câmera na pós, né? Porque aquele tilt que a câmera dá pra cima, né? Aquele movimento, é feito na pós-produção. É a câmera do after Saquei, que tá mano. movimentando ali. Saquei, velho. Entendeu? Aí eu fiz esse movimento. Saquei. A gente consegue ver o vídeo do Faroeste lá? Do faroeste. Vou mostrar. Aquele vídeo, mano, é muito bacana, velho. Deixa eu ver aqui. Madeu, pra quem trabalha com filmmaker, é possível o cara trabalhar com filmmaker e não assistir, não consumir filme? O que Olha, você pensa sobre isso aí, velho? Eu acho A gente vai que rolar assim, o vídeo aqui, você pode ir falando. Cara, a gente tem que ficar esperto também aí. Oi? Não, que depois a gente edita e coloca pra galera ver. Pra galera ver, né, completo, né? Mas pode ir falando aí, o que não você vai acha atrapalhar o áudio ali depois? Aí? Não, pode falar pro fundo aí, que o pessoal vai assistir. até e vai melhor, ver. é melhor que você vai explicar. Não, Porque beleza. também se a gente colocar o áudio, acho que pode Então, dar nesse filme aí, desvantagem. a gente pode não parecer, mas ele tem muitos efeitos visuais. Como eu estava explicando, a gente tem várias imagens, né, que tinham publicidade de cerveja. Atrás do Jorginho, né, a gente tinha uma televisão, então a gente teve que remover também, fazer uma rotoscopia ali, né. Então rolou esse processo todo que estava previsto para a gente poder deixar o ambiente com a cara de faroeste. Então, até a gente costuma dizer que o melhor VFX é aquele que não parece, que é VFX, né? Exato. Que nem tá até a polêmica rolando sobre VFX, Do CGI, que no tá CGI. diminuindo, assim,
A polêmica que eu sei é que o VFX dos filmes hoje tá diminuindo a qualidade. Não era nesse sentido, Não. que cada vez mais as pessoas estão avessas a VFX, né? Então tá rolando um movimento anti-CGI nos filmes. Porém, sempre há um CGI. A verdade é essa. Todo filme tem algum nível de complexidade de ajuste na pós-produção. Então, a gente sempre insere alguns... É mesmo, cara? Sim, tem. Isso é natural, é normal. O VFX, ele tá lá. Mesmo que não pareça que está. Ah, entendi. Entendeu? Legal. Entendi. E assim, nesse caso, a gente teve que colocar de uma maneira mais sutil. Tirando o nome das cervejas, tirando os monitores, porque tinha várias TVs também, né? Porque era um pub, Sim. né? Então, a gente teve que remover. Alguns deles eu até removi e coloquei um quadro, assim. Um quadro meio de Velho Oeste, assim. Coloquei uns easter eggs escondidos assim, no vídeo. Então, tipo, deu pra dar uma brincada. E aí você, na pós-produção, você traqueia, tem todos esses processos aí que vocês conhecem, que é sofrimento. Eu tenho pavor São desses os detalhes assim, aí, né, cara, velho? que é tipo, é um trabalho gigantesco esse negócio aí, cara. Eu tipo assim, eu já fiz isso aí, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Eu fui pro outro lado, eu fui pro lado do motion, tô no motion, assim, É o Deus me livre, né? Mas Mas sabe, tipo, mano, traqueamento, rotoscopia, tudo isso dá um trabalho gigantesco. Não, total. Cara. Mas, sinceramente, assim, eu acho que é extremamente trabalhoso, de verdade. No De Volta pro Futuro, por exemplo, uma das questões que foram complexas foi a gente teve que tomar uma decisão em relação ao fogo. Como que a gente faria o fogo? Porque Eu ia perguntar isso aí. Que quando ele vem com o carro e fica aquele fogo ali no rastro dos pneus, né? Então, essa foi um ponto bastante sensível durante a produção, porque quando a gente juntou a galera que estava fazendo parte da produção, a gente pensou, será que a gente chama uma equipe que faz efeitos especiais, né, que são efeitos feitos no próprio set? A gente chegou a cotar, né, com uma empresa que produzia, né, que fazia isso. Só que o que acontece? Quando você está trabalhando com esse tipo de coisa, né, fogo, você tem que ter bombeiro, você tem que isolar a área um dia antes, tem que limpar. E é um estacionamento que passam carros. Carros vazam óleo. Então você tem que meio que fazer uma asepsia, sabe? Você tem que fazer uma limpeza do lugar para que ele possa receber o produto químico que faz o fogo. Assim como no filme original foi real, né? E aí, a gente chegou a cotar e assim, ficaria muito caro. Porque o que acontece? Ele cobrava por execução do fogo. E aí, ou seja, se os atores errassem, era um galão a mais. Errou mais uma vez, galão a mais. E fora todo o risco envolvido durante a produção, que poderia alguém se machucar, eles teriam que isolar o estacionamento um dia antes, e era um estacionamento de um shopping. Como que eu vou pedir para isolar um estacionamento de um shopping um dia antes da gravação? Fica completamente inviável. Então, aí a gente teve que tomar uma decisão de fazer o fogo na pós. E dar rotoscopia. Quanto tempo demorou esse projeto aí? Foram 35 dias de edição. Legal, o processo cara. todo, assim. E foi rotoscopia. Foi rotoscopia em tudo. Inclusive, no começo, o cliente ele até pediu pra mim assim, pediu pra gente, cara, deixa o fogo rolando, que nem na cena original do filme. Fica no final só e deixa só no final ele apagando. Eu falei, beleza. A gente teve que fazer rotoscopia do filme todo. Aí no final o cliente falou, poxa, pensando bem, eu acho que isso fosse tá certo, acho que não precisava do fogo inteiro, acho que ele podia ter apagado. Aí a gente tinha feito o fogo, a rotoscopia inteira. Mas assim, era uma coisa que estava no roteiro, né? A gente estava previsto disso. Mas foi um trabalhão. Tava dentro da... E dali rotobrush. Só que na época eu usei o After, né? Mas hoje em dia, para fazer esse tipo de coisa, eu tô usando muito o DaVinci, sabe? O DaVinci ele tem uma rotoscopia muito mais precisa. Cara, eu sei pouco sobre esse programa aí. Mas aí não é programa de motion, né? Não? Ele tem um programa meio que meio que dentro ali. É assim, é um software de composição. Sabe o Fusion? Não, eu um já ouvi software falar, também. mas eu nunca trabalhei. Ele tem dentro do DaVinci alguns módulos do Fusion que você consegue trabalhar a composição. O software dele, de inteligência artificial, que faz a rotoscopia, é fantástico. Eu uso, às vezes, para cenas normais do cotidiano. Porque o que acontece? Eu consigo separar todos os canais de cores. E isso é fantástico, porque daí você separa a pele. Cara, daí você faz um tratamento muito diferente, muito mais preciso. Pode crer, cara. Sabe? Fica muito, muito especial, assim. Daí você pode exportar, por exemplo, você separou o personagem, você separa ele do fundo, né? E aí você pode inserir o que você quiser lá. Pode crer, cara. Entendeu? É porque, pra quem é leigo assim, galera, pra quem tá assistindo a gente aí e chegou assim, meio que caiu aí de paraquedas. Qualquer projeto que você faz assim, a gente tem que trabalhar com as cores também, né? Sim, Sempre tem essa pós-produção aí. Você tem a filmagem ali
E se você observar bem no clipe que a gente assistiu aqui, você vê que tem as luzes que batem ali nos personagens, você vê que é uma luz mais azulada e tal. Então a cena, você bota uma rola cena mais uma take contraste. de outro lado aí, Isso. você tem que ter você vai mexendo com aquelas cores ali, né? E funciona assim, quando a gente grava uma imagem de um filme, ele vem num formato chamado log, ou seja, é uma imagem lavada. E por que existe essa imagem lavada? Porque o que acontece? É uma forma dos softwares das câmeras de ele comprimir as nuances de cores, desde o ponto mais alto, né, os highlights, aos pontos mais baixos. Por que ele faz isso? Para você ter mais alcance dinâmico, mais nuances, né, dessas cores. Então, por exemplo, você está gravando na frente de uma janela, se você tem um arquivo em log, com uma câmera com mais bits, né, de cores, você consegue, ele comprime para depois você esticar e colorizar isso da maneira que você mais gostaria, mais né? agradável. Então é uma maneira de você condensar as cores para depois você poder puxar e escolher como que você quer colorizar. Ah, eu quero deixar o personagem com o fundo azul, aliás, as cores mais baixas, né, as sombras azuis e as altas amarelo. Então daí eu gero um contraste. Então, se você for pensar, todo filme de cinema, ele trabalha, às vezes, com essa relação de contraste. Contraste de cores. Tem uma paleta de cores ali que eles utilizam. Sim. Mano, tem um Instagram que eu acompanho, eu tenho que até, você me falou aí, agora me enviou esse Instagram na memória, né? Não sei nem se eu tô seguindo eles ainda. Mas, assim, eles colocam a imagem de um filme e do lado eles colocam Mostra as a paleta. paletas de cores. Porra! Mano, muito foda, muito foda. Do Coringa, você vê que tem, cara. Sim, tem todo sei um lá, pensamento. Clube da Eu Luta. Os lembro caras disso colocam a paleta eu das lembro cores ali muito na disso aí lateral. do Breaking Bad, Daniel. Isso, eu ia falar desse exemplo, porque esse exemplo era fantástico. Mano, É um ótimo exemplo, pode falar. Não, mano, pode falar você aí que você... qual é o rolê do Breaking você sabe Bad? mais do que eu O sobre Breaking isso aí. Bad era... no México eles colocavam aquele filtro lá. Esse não, isso daí é qualquer filme que é a tiver no mesma México coisa vai ter. que novela ou série brasileira que rola no Nordeste. Se for ver, o filtro é o mesmo. O filtro do México é no Nordeste. O Nordeste só é amarelo. Aí você vai pro Nordeste e você vê que é completamente diferente. Mano, que Não tem nada a ver. engraçado, velho. Mas assim, o Breaking Bad é um ótimo exemplo de como você trabalhar a paleta de cores de cada personagem, inclusive. Porque cada personagem ele tem a sua paleta e ela transmite um humor diferente. E tá relacionado à narrativa. E vai mudando em cada temporada, né? Cada temporada. Mano, um dos filmes Isso é que eu, muito esse é massa, um dos cara. filmes que eu mais curto, assim, cara, que eu gosto pra caramba, é aquele Clube da Luta, assim. Se você... Eu tirei essa curto conclusão demais os baseado filmes do no Fincher. análise... Cara, David Fincher é Deixa eu muito só tô top, pegando mano. o celular Muito aqui, incrível. por causa do- Mas Já tá chegando aí, hein? Vamos ver aí. Tá aí. Tá, já estacionou o carro lá, tá subindo. Tá. Cara, baseado na análise que eu vi de outra pessoa, não foi uma coisa que eu tirei da minha conclusão, né? Porque também eu fui aprendendo também com o tempo, né? Mas a paleta de cores do Clube da Luta era assim, quanto mais o personagem ele percebia a presença do Taylor ali, a paleta de cores ela saía de uma tonalidade azul e começava a entrar na tonalidade mais vermelha, cara. Mais vermelho. E aí, quando esverdeado também, né? Ficava pra um verde. também. Esverdeado, exatamente. O vermelho e o verde é cores análogas, né? Se Sim, comunicam bem, então fica muito bom. Gera um contraste. Quando a gente fala de contraste de cor, é muito sobre isso. No motion a gente tem, né? Quando a gente trabalha uma cor primária com uma cor que ela se complementa, então você tem que trabalhar essa escala de construção de cores para que você destaque determinados elementos. E você quer passar uma informação através da... Sim. A pessoa ali, ela não consegue descrever aquilo talvez em palavras, mas subconscientemente aquela informação está entende, entrando né, naquela os cabeça sentimentos daquela dela. pessoa. E o David Fincher eu acho que é até interessante do ponto da galera que curte VFX, que ele é um dos caras que mais usam VFX para coisas às vezes até simples, assim. Ele usa demais VFX para poder criar movimentos de câmeras absurdos. Qual é o assim. nome dele? O diretor David do Fincher, Clube da Luta, o- David Ah. Fincher. Tem aquele filme Quarto do Pânico. Tem um plano sequência naquele filme que é absurdo, assim. Que a câmera ela sai de uma grua, ela desce, aí vira um 3D, ela vai passando por uma buraco de uma fechadura, daí ela entra numa cozinha, aí passa o cara que tá tentando invadir a casa. Cara, é um negócio surreal, assim, o trabalho de você conectar takes reais com Cara, efeitos visuais. Isso é incrível, assim. Esses trabalhos, assim, que rola desse tipo aí, é o trabalho que é o diretor que faz isso?
Então, na verdade, quando você trabalha com projetos assim, geralmente você tem uma equipe de efeitos visuais, que é uma equipe de pós-produção focada para cinema. Ah, não, eu não digo ele que aplica e vai lá e faz. Eu digo a ideia, assim, dele. Não, mano, a ideia pode ser, do diretor. O diretor desenvolve, mas assim, é tudo trabalhado com um conjunto. É que o diretor ele é como se fosse um grande maestro, né? Vamos dizer assim. Entendi. Ele vai conduzindo cada uma da equipe. Mano, de equipe. Cara, o diretor que eu mais top que eu acho, assim, cara, é o Christopher Nolan. E se você reparar nos filmes dele, assim, tem algumas cenas, assim, que ele sempre pega o personagem numa perspectiva e é como que fosse... Você olha assim e você fala assim, pô... É um filme do cara. É a assinatura é o filme do cara. Fica como que fosse a assinatura dele, tá ligado? Mas uma coisa que agora eu até vou jogar pra vocês. Eu quero agora eu fazer uma pergunta pra vocês enquanto profissionais de motion. Você tá falando sobre identidade, né? Sobre você construir uma linguagem que seja particularmente sua e tal, pra que você seja reconhecido através disso e tal. Como que vocês pensam no sentido de motion esse contexto de você criar uma identidade que seja sua, somente sua? Vocês chegaram a refletir sobre isso? Cara, já, mano. Eu também já. Tipo assim, eu tenho algumas referências muito boas no motion, mas essas identidades geralmente elas vêm de projetos pessoais que esses caras fazem, tá ligado? E eu olho e, obviamente, eu já olho e já vejo que pertence a essa pessoa, tá ligado? Tipo, de que até o próprio Murilo M que a gente trouxe aqui, os projetos dele, apesar de ser temas completamente diferentes um do outro, se a gente olha assim, a gente consegue identificar extrair, e falar né, assim que é ele que fez aquele trabalho, tá ligado? E eu acho muito top, eu queria encontrar uma identidade assim, minha, assim, pessoal, mas eu mesmo não sei se eu vou conseguir chegar a esse nível. Eu acho difícil. E você? Que, tipo assim, eu já parei pra pensar nisso também, mas teve até uma discussão que eu tive com um amigo, que, tipo assim, não é amigo assim que eu converso direto assim, não, mas é um cara que eu já trabalhei junto, já estudei junto, que foi o André Boyd. Eu participei da mesma turma dele de um curso, que foi o curso de personagem que eu fiz. E na época eu lembro que eu perguntei pra ele, assim, na época eu acreditava muito nisso, sabe? Que eu tinha que encontrar um estilo, eu tava muito preocupado nisso, assim, cara, eu tenho que fazer o meu próprio estilo, assim, e tal. E eu lembro que eu comentei isso com ele e ele falou assim, cara, eu não acho que existe isso, sabe? Tipo, você encontrar seu próprio estilo no motion. Naquela época, eu acreditava nisso, mas hoje eu tô concordando com o Boyd, sabe? Nesse sentido de ser motion, mas no que eu faço mesmo, eu acho que não tem como eu ter um próprio estilo, porque o que eu faço é resolver problemas de outras pessoas. Se for do jeito que o Daniel falou, que é de fazer projetos pessoais, eu acho que dá pra fazer isso, mas eu não sei se eu sou o cara pra conseguir fazer isso. Eu acho que, então, tipo, igual o Murilo Emery, que é um cara que tem um próprio estilo, uhum. A Bárbara Nozari também é um ótimo estilo também, que ela tem o próprio estilo. Mas eu acho que eu não tenho, sabe? Mas será que, por exemplo, até fiz um vídeo falando sobre isso, assim, mas eu acredito que, assim, a gente só encontra um estilo no audiovisual, no motion, em qualquer tipo de arte, quando a gente deixa de procurar e simplesmente começa a beber... Eu vi esse... Eu cheguei a ver você falando sobre isso lá no seu Insta, cara. Buscar nossas próprias referências, porque o que acontece? O que é você ter um estilo? Será que é algo fixo? Tipo, você vai ser definido por isso? Por essa nomenclatura ou por essa característica de trabalho? Ou será que você, enquanto pessoa, não está em constante evolução e está mudando? Pô, pega os meus trabalhos de 10 anos atrás, vai ser completamente diferente. Uhum. Se eu fosse moldado a minha régua pelo que eu já fiz no passado, há muito tempo atrás, talvez eu estaria estagnado. Então, talvez a gente encontrar um estilo, ou encontrar uma linguagem, uma identidade, seja algo que a gente constrói dentro de um processo, sabe? De um processo de desenvolvimento. E ele não é algo fixo, ele vai se transformando ao longo do tempo, porque você também muda. Vai acontecendo naturalmente, né? Ao longo da vida. Mas como isso é transmitido a partir do seu trabalho? Como que você acha Acho que é natural. Acho que você vai traduzir isso de uma maneira natural. Pra mim, assim, o estilo que eu imagino que seria assim, é uma coisa que a pessoa olha para aquilo e sabe quem foi que fez, sabe que foi você que fez. Não teve ninguém mais que fez aquela coisa assim, tipo, você tem o seu DNA ali. Aquela identidade. E eu não consigo imaginar assim, eu tendo isso assim no que eu faço, sabe?
Cara, assim, eu acho que eu resolvo os problemas no Motion, assim, muito bem. Eu acredito que eu tô evoluindo bem pra caramba, assim. Eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo, assim. Mas essa parte de ter estilo, assim, eu não sei, cara. Realmente eu não sei, assim. Tipo assim, sabe? na verdade, na verdade, você não precisa ter um estilo, né? Porque se você tá atendendo outros clientes, né? Mas assim, eu acho legal, cara. Eu acho legal, porque... Tipo, o meu... Se for falar Mas pra não pensar, que é uma coisa que você... Tipo assim, se você não tiver, não quer dizer que você não vai ser um cara, Não, tipo, legal, que você não vai ganhar bem no motion. Eu acho que todo mundo acaba tendo uma identidade, independentemente de reconhecer ou não. Eu acho que Pode ser, é verdade. É um processo que, às vezes, a gente se definir é difícil. Você definir como pessoa, se definir como profissional. Eu acho que, às vezes, diz muito mais respeito ao que as pessoas definem você enquanto profissional do que simplesmente você. Às vezes você não vai enxergar, mas talvez os seus clientes enxerguem, entendeu? Pô, a característica do trabalho esse cara dele tem um estilo que é interessante, que encaixa nesse eu sei trabalho que ele aqui, faz né? isso. Eu vou chamar esse cara porque ele produz desse jeito. Às vezes você nem tá enxergando. Tá sendo escolhido para um job por uma característica sua, só que você não sabe. Pode ser, é verdade. Ó, esse cara se encaixa com esse tipo de perfil de projeto. Verdade. Tipo um ator, né? Sei lá. Sim, exatamente. Vai escolher um cara determinado por causa do perfil que ele tem, né? Isso é verdade, mano. E assim, cara, eu queria saber sobre... Assim, a gente já tá com... Nosso tempo aqui já tá quase batendo ali, né? Mas... É que já tem mais outro oportunidade, podcast aí, né? Pra rolar aí. Tem, né? Tá, beleza. Não tem problema, não. Mas, Pô, agora eu até me perdi o que eu ia falar, mano. Lá. Produção de conteúdo, cara. Eu gosto bastante Eu vejo seus vídeos lá, gosto pra caramba. Eu queria saber como é que você chegou naquele design lá, que é o vermelho e verde, parece uma coisa meio vintage ali. Curti pra caramba. E como é que isso tem dado resultado pro seu trabalho, pro que você faz? E eu acredito que, assim, a gente tem pensado ultimamente esse processo de comunicação que a gente vem enfrentando, né, vem trazendo na C35, vem parte de uma estratégia de posicionamento no mercado. Porque acredito que eu tenho muito a contribuir para as pessoas, em trazer conhecimento, inspirar, como eu contei aquela história, né, do passado e tal. Então, eu acho que você trazer esse conhecimento é uma forma de você também contribuir com o desenvolvimento das pessoas. E também, de certa forma, eu acredito que quando a gente dá um pouco de conhecimento, também a gente recebe em troca de alguma coisa, que seja reconhecimento pessoal, que seja o nosso trabalho sendo levado e conduzido para outros cenários, para outros ambientes. Então, eu acredito que isso diz respeito muito a uma filosofia de vida minha, no sentido de você contribuir com as pessoas para que elas consigam se desenvolver. E a gente pensa muito no sentido de criar um senso de comunidade, sabe? Que inspire as pessoas a se desenvolverem e a buscarem conhecimento, porque eu acho que no audiovisual a gente precisa muito olhar para dentro da gente, ver as referências que a gente tem e tentar buscar onde que a gente vai seguir, sabe? Alguém que nos inspire, alguém que traga valor. Então, o nosso trabalho, ele vem muito nesse sentido, sabe? De entender que o nosso trabalho, olhar para o nosso trabalho como o que vem dito para a gente, que é uma referência. Entende? Então, eu gostaria de ser uma referência também em outros cenários, não só produzir conteúdos para clientes, mas contribuir com as pessoas. Tô ligado. Não ficar tipo assim, sei lá, só no background ali, fez e é super interessante, porque às vezes eu posso estar contribuindo, mostrando o processo, sabe? Isso também agrega valor pro meu trabalho. Quando eu mostro o processo que eu desenvolvo, como que eu faço um vídeo assim, como que eu faço um vídeo assado, isso ajuda também eu mostrar de uma forma mais transparente para os meus clientes como que eu penso a produção de um filme. Pode crer, cara. Entende? Pode crer. Uma forma mais humanitária, assim, sei lá. Sim, hoje em dia a gente tem que expor muito, muito parte do nosso processo como uma forma de se conectar. Eu acho que a questão do processo ela acabou saindo das escuras e ela se tornou palco também, né? Hoje em dia todo mundo documenta o dia a dia de uma maneira que gosta, enfim, que represente seus valores. Então eu acho que entra mais nesse sentido de você passar um pouco do seu lado para as pessoas e tentar inspirar, né? Tentar conectar e tal. Entendi, cara. É isso, cara. Muito foda, mano, cara.
É isso, né, velho? Porra, mano, eu vou te falar, velho. cara, eu queria muito, mano. eu queria que Pô, a gente tivesse tinha- muito mais tempo pra poder conversar, velho. Me chama Faltou mais falar vezes muita aí, coisa. pô. Mano, a gente acabou nem falando da inteligência Cara, com certeza Pô, você ia aí, falar sobre né? inteligência artificial, Inteligência cara. artificial vai ficar pro próximo Vai ficar uma assunto. pauta vai- aí pro próximo assunto, mas pelo menos É a bom gente que a gente consegue Tem que pegar trazer ele nossos- de novo aí, Pô, né? aí a gente Não. traz o Tiagão aí que tá por aí, ó. Tá, Opa, Ele então. apareceu aqui Thiago agora. chegou aí, salve, Thiago. É isso aí. vamos ter que trazer Vai ter que- esse dia aí. Mano, É. e aí também a gente já pega os espectadores que gostou desse podcast e já junta com os que vai assistir o próximo e os que não, assistiram já esse deixa- hoje também. A gente É. vai deixar esse aí como pauta, galera. É isso aí. Pô, mano. Fico feliz aí de poder contribuir com vocês. Agradeço pra caramba do convite. Pô, Mano, que a gente isso, Espero cara. poder acredita ajudar que vocês quando a conversa- quiser. Obrigado pô, a gente me chama aí, que eu tô cara. A gente aí. agradece A aí. gente agradece pra caramba. Você- Assim, a gente realmente vê, assim, mano, que a gente... Mano, uma coisa, assim, que acho que fascina qualquer pessoa, assim, é você encontrar uma pessoa que realmente ama aquilo que faz, entendeu? E quando eu olho pra você assim, cara, eu vejo Pô. que você realmente você é fascinado pelo que faz, tá ligado? E a Com gente acaba certeza. ficando fascinado também, né? Eu acho que, Pô, acho que todo mundo aqui Desde é criança, apaixonado. o cara né? É apaixonado por isso, né, mano? Todo mundo aqui é apaixonado pra caramba. Eu acho que é o que faz a gente tá aqui também. Tá né? aqui junto, né, fazendo, levantando esses debates aqui. Com certeza. Mas, cara, qual é essa rede social aí? Pra poder o pessoal te seguir Passa lá no aí, seu Instagram. Quem quiser encontrar aí o Amadeu aí, saber melhor o trabalho dele, Quem como é quiser que- conhecer o trabalho do Amadeu, como é que o Beleza, pessoal te então. conhece aí? Vamos na lá, câmera aqui? no Instagram a gente tem lá Amadeu Gomes e a C35 Filmes, né, que tá Calibre 35 Filmes. E tem o TikTok também, Amadeu Gomes, e tem o site da calibre35.com, que aí tá lá. Tem LinkedIn também, aí se quiser procurar, dá pra sondar e fazer dá pra poder fazer stalking, tudo. Dá tudo. pra poder encontrar ali, né? em todo lugar. pode crer, cara. A gente tenta postar novidades, sempre conteúdos também educacionais, entretenimento, para poder trazer um pouquinho do nosso processo e tentar ajudar a galera a se desenvolver. Pode crer, Cara, cara. eu acho muito legal. Eu não te conhecia assim, eu conheci com o Daniel, já conhecia você, o seu Eu trabalho. conheci por causa do Thiago. Tá aí, ó. Thiago tá ali. E aí eu fui ver o seu trabalho, cara, eu achei muito bom, sabe, o que você faz ali. Eu achei muito profissional mesmo a forma como você mostra ali o que você faz. assim, Obrigado, sabe? agradeço Os trabalhos e muito. tudo mais. É. E aí, tá onde a câmera aí, Igão? Ô, Gabriel? Então, finalizando aqui, pessoal, mais um episódio aí. Episódio 11 aqui com o grande Amadeu. Presença muito foda aí do cara. Trouxe Isso. bastante conhecimento pra gente hoje aí. E pra seguir o nosso canal aí, galera, vai lá no nosso Instagram, @render.cast. O meu Instagram é Porimotion. E Daniel? E o meu Instagram é Daniel Motion, sem um A ali. Então fica Daniel Motion, né? É isso. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal aí, galera. Tira um print aí. Tira um print aí de novo aí, fazer Tira uma outra pose pose aqui, assim, né? pode colocar no meio. Aí, ó. E a gente faz um barulho lá na rede social e marca a gente, beleza? É. Então é isso, cara. Beleza. Vamos pra Então é cima. isso. Valeu, mano. Valeu Valeu. demais.